Seja muito bem-vindo a mais uma temporada do Arena PFC, agora em 2026, o ano que está apenas começando e a gente já está com muita ansiedade pelo que vem pela frente no futebol de Alagoas. Que saudade que eu tava, Alagoas, do Arena PFC. Agora chegou o momento da gente matar um pouco essa saudade com uma temporada que vai ser fantástica, que promete muito e começa já já. Para você que está agora na sintonia aqui da TV Pajuçara do Arena PFC, já está começando. A partir de agora é o pontapé inicial em 2026 no futebol de Alagoas e a gente traz também essa novidade. O Arena PFC vai ser daqui, do Estádio Rei Pelé. Eu estou no Hall da Fama. Para quem não conhece esse ambiente, fica no segundo piso aqui do Estádio Rei Pelé. Homenageados, ícones do esporte brasileiro, não só de Alagoas, estão eternizados nesta área, aqui do Estádio Rei Pelé. E é claro, nós estamos aqui sob os pés do rei Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e de grandes ícones também aqui do esporte, inclusive de Alagoas. Nada melhor do que começar essa temporada aqui desse ambiente para levar informação, trazer conteúdos exclusivos, vamos trazer bastidores, a sua participação também vai ser fundamental, porque você faz parte da história do futebol alagoano e a gente quer trazer isso para você também. O campeonato começa daqui a pouquinho, no dia 10. Nós estamos a uma semana da competição mais esperada aqui pelos clubes e pelos torcedores. Então, você também tem participação, seja na nossa transmissão do YouTube todos os dias, pelas redes sociais também, com os conteúdos que vão ser vinculados, sempre levando a emoção do torcedor, as histórias marcantes. Você vai poder mandar também para o nosso Pajuzap a sua história, a sua foto, o seu vídeo, contando um pouco dessa trajetória de você, torcedor, da essência que carrega o futebol de Alagoas. Então, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui contigo, direto desse palco sagrado que tem 55 anos de história, o Estádio Rei Pelé, que foi inaugurado lá em 1970. A partir de agora, ele também é nosso palco do Arena PFC, que vem com muitas novidades em relação às últimas temporadas. A gente sempre está inovando para você não perder nenhum detalhe. Nossa equipe de reportagem ganhou 2 reforços que você já conhece da Rádio Pajuçara FM e agora estão aqui também com a gente, compondo a equipe do Arena. Juniele Rocha e Júlio César Oliveira. É claro que Paulo Vitor Malta também vai fazer parte aqui do Arena PFC nos seus comentários. Então tem muita coisa boa vindo pela frente. Que saudade que eu tava! Vamos dar início ao nosso show de cobertura a partir de agora, sempre às 2h da tarde. Deste sábado até o final do Alagoano, que vai ser no dia 7 de março. Todos os sábados estaremos aqui ao vivo, viu? 3 de janeiro, estamos aqui agora ao vivo para levar informação. Vamos relembrar um pouquinho do campeonato de 2025, até porque se teve emoção, teve até o final mesmo, aqui no Trapichão, que ferveu com o tetracampeonato do Clube de Regatas Brasil, numa vitória suada diante do Asa, que fez uma grande competição também. E o CRB começa esse ano com a possibilidade de um feito inédito, o pentacampeonato. Ele vem de 4 títulos consecutivos e é isso que tem mexido também com a paixão do torcedor regatiano. 2026 pode ser histórico e a Juniele Rocha bateu um papo com o torcedor do CRB que está nessa expectativa. A gente confere agora. O estadual de 2026 já começa com um peso especial para o CRB. O Galo tem a possibilidade de escrever um capítulo inédito na história do futebol alagoano. 1979 e 2025 foram esses os últimos anos em que o CRB conquistou o tetracampeonato. O Galo tem a chance de fazer história como o primeiro time alagoano pentacampeão. Gustavo Nunes é regatiano e administra uma página de rede social que conta a história do clube. Ele fez o paralelo desses 2 anos. Em 1980, o CRB não conseguiu o pentacampeonato e ele espera que em 2026 seja diferente. Espero que a história seja outra, né? Que ao contrário de 1980, a gente consiga realmente bater essa marca histórica do pentacampeonato na era das federações, né?
Seria assim, extremamente importante, uma marca difícil de ser repetida pelo próprio CRB ou por outro clube. Assim como foi em 80 teve uma grande injeção de recursos financeiros e de apoio no campo e nos bastidores aos adversários para quebrar a hegemonia do CRB. Então, assim, eu imagino que esse ano de 2026 não vai ser diferente. Então, o CRB precisa entrar consciente da dificuldade que vai encontrar, repito, dentro e fora de campo, mas que tem que fazer valer o seu investimento, o seu conjunto, e acho que tem que ser incutido também na mente dos jogadores a importância histórica que eles estão vivendo, vivenciando, na verdade construindo, não é? E para que eles entrem com mais raça do que os demais, porque é um campeonato de tiro curto. Atualmente, o CRB vive um momento diferente dos outros clubes alagoanos. O Galo é o único representante de Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem estabilidade, mas isso não reduz a responsabilidade do time na temporada. Em 79, o CRB entrou no campeonato com muitos jogadores da casa, muitos jogadores alagoanos. Então, esses jogadores já sabiam o que aquilo representava para o clube e para a torcida. Por sinal, em 79, o CRB entrou com vários jogadores alagoanos e a diretoria foi bastante questionada por isso, mas no decorrer da competição eles mostraram que tinham condições de dar conta do recado. Eu espero que esses jogadores de fora, que estão aqui há menos tempo ou que porventura vão chegar aí para a disputa do alagoano, eles tenham assim, a devida orientação, tenham a oportunidade de conversar com funcionários do clube, até mesmo com torcedores, para que incorporem esse espírito que está no torcedor, como você bem disse, mas eles têm que compartilhar desse mesmo sentimento. O comentarista esportivo Paulo Vitor Malta também opina sobre o possível penta do Galo. O feito seria algo inédito na história do futebol alagoano. O termo já diz tudo, né? É inédito. Isso nunca aconteceu no futebol de Alagoas. Nós já tivemos tanto o CSA quanto o CRB chegando à marca de um tetracampeonato. O Galo vai para quase 5 décadas da primeira vez que conseguiu isso. E agora chega com total favoritismo. A gente está falando de um CRB que tem uma hegemonia absurda de 2012 para cá. E para 2026 a situação é muito mais confortável para o CRB. Por quê? É o único time hoje num patamar de Série B de Campeonato Brasileiro. Então, financeiramente, que é o que pesa no futebol, principalmente da atualidade, isso aí é uma vantagem absurda. Então, por todos esses cenários, fora também o peso da camisa, é o peso da sua torcida, é claro que o CRB tem todo um favoritismo para chegar a essa marca inédita de um pentacampeonato. Agora, e a ansiedade? E o nervosismo? Porque isso, querendo ou não, joga para o lado do CRB também essa pressão de ser esse primeiro grupo, essa primeira geração, em mais de 100 anos de história, a conquistar um pentacampeonato. Coisa que o futebol alagoano, em mais de 100 anos, nunca conseguiu aqui no nosso estadual. O CRB estreia no dia 10 de janeiro, contra o CSE no estádio Rei Pelé. E esse pode ser o pontapé inicial de um capítulo muito especial da história recente do Galo. Então eu tenho certeza que essas conquistas, elas cravam, elas colocam ali um marcador, entendeu? Na linha do tempo do clube e do futebol alagoano. E aí, será que vem esse pentacampeonato do CRB? É uma hegemonia dos últimos anos. E aí entra aquela questão. Os jogadores também já estão cientes dessa responsabilidade? Tem jogador chegando, o CRB tem uma base montada do ano passado, mas teve alguns reforços anunciados, dentre eles o volante Luizão. E ele comentou sobre essa possibilidade de conquistar o penta com a camisa do CRB. Vamos ouvi-lo. No futebol a gente não pode usar nada como muleta, né? Não importa se começou os treinamentos antes ou depois, a gente tem que chegar preparado e eu tenho certeza que a gente vai chegar preparado. Vamos trabalhar forte, né, nessa pré-temporada aí
E se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos trazer esse título aí, começar com o pé direito do campeonato. Assim, além do CRB ser um clube muito grande, que também me motivou essa situação de mais um título, né? Um título inédito, se eu não me engano, né? E isso me motivou muito vir para cá, eu quero muito ganhar, quero muito esse título. E eu acho que não só eu, como todos os jogadores, todo o elenco, o staff. E a gente vai se preparar da melhor forma possível para conquistar esse título. Luizão, hoje é dia 27, a apresentação foi ontem. O Gustavo, ele tinha... Bom, se o Gustavo ele tinha alguma dúvida em relação a essa possibilidade dos jogadores estarem cientes disso, o Luizão já está por dentro e quer ganhar esse título que pode ser realmente histórico para o Clube de Regatas Brasil. Bom, é um indicativo, o time está começando a trabalhar, voltou ontem na sua reapresentação após a virada do ano, então agora segue para a estreia que vai ser aqui no Trapichão no próximo sábado contra o CSE. Falando de CRB especificamente, ele é o único time do campeonato estadual com Série B, ou seja, um orçamento maior que os demais. Será que isso afeta também no favoritismo? Porque muitos acreditam que sim, o CRB tem esse favoritismo no campeonato alagoano. Quem comentou um pouquinho sobre esse aspecto foi o Pedro Castro, outro reforço para a temporada do Galo. A gente escuta ele agora. Acho que todo mundo olha para o CRB como um grande favorito, né? Mas nós internamente sabemos que cada jogo é um jogo. Para ganhar tem que jogar o jogo, a gente não entra já com os 3 pontos. Porém, a história está aí e espero que a gente possa continuar saindo vitorioso aí das competições, lógico que respeitando todos os adversários. Porém, como os outros adversários também vão entrar para jogar e ganhar, a gente também vai entrar para jogar e ganhar, não tem outra história. Então, acho que é isso, mas lógico, pé no chão, respeitando todo mundo. Como eu falei, o jogo é jogado, a gente não entra já vencedor, nenhuma equipe entra já vencedora. Mas acredito que a gente tem um bom elenco, um grande treinador para a gente poder fazer uma grande competição. Mas eu sei que toda competição, os times favoritos entram pressionados para ganhar, então não tem outra história, né? Mas como eu falei, o jogo é jogado, a gente tem que respeitar sempre os adversários da mesma forma que eles nos respeitam. E lógico, os 3 pontos se resolvem dentro de campo. Não adianta a gente vir aqui falar de favoritismo, de CRB é isso, que CRB é aquilo, acho que eu acredito nisso. Acredito, lógico, tem um favoritismo, porém a gente tem que respeitar os adversários e entrar para jogar da melhor forma possível. Vamos continuar nesse tema aqui no Arena PFC, porque agora eu quero chamar o nosso primeiro convidado de hoje, Paulo Vitor Malta, comentarista do Pajuçara Futebol Clube, que está com a gente direto do estúdio da TV Pajuçara, para a gente comentar um pouco esse momento do Galo, iniciando 2026. Eu sei que o torcedor regatiano ainda está com aquele sentimento de que a Série B poderia ter sido melhor, ter brigado até o final por um acesso. Mas agora é momento de virar a página em PV. E aí, você considera esse Clube de Regatas Brasil favorito para o alagoano diante dessas circunstâncias? Bem-vindo a mais uma temporada aqui no Arena PV. Fala, Brunão, tudo certo? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Iniciando mais uma grande temporada 2026 e já sendo direto na resposta, o favoritismo está todo com o Clube de Regatas Brasil por tudo que a gente acabou de contextualizar. E separando alguns trechos do que foi dito pelos nossos personagens de agora, o Luizão chega com uma bagagem de passar pelo futebol da Europa, de aqui brevemente ter jogado no Bahia, ter vindo de uma base, por exemplo, como é de São Paulo. É um jogador que com toda certeza vai brigar pelo seu espaço e é importantíssimo que ele já seja questionado a respeito do campeonato que o CRB pode conquistar, porque como o nosso personagem que a Júnior entrevistou, o torcedor do Galo, falou exatamente isso, é preciso que quem chegue tenha noção da grandeza que é a conquista de um resultado como esse, que é inédito aqui no nosso futebol de Alagoas. Então é um jogador que vai chegar para brigar pela titularidade, de característica mais defensiva. E um pouquinho diferente dele vem o Pedro Castro, que aí para a Série B de Campeonato Brasileiro dispensa comentário. Um jogador, um meia central, um cara que finaliza muito bem de fora da área, foi bicampeão de Série B com o Botafogo, com o Cruzeiro, subiu agora ao Remo, jogando mais de 40 partidas. Então olha os nomes que a gente está falando do CRB.
Só para contextualizar, mantém-se uma base, o Eduardo Barroca renova o contrato depois de uma grande Série B com um elenco limitado, inferior ao que a gente tinha visto, por exemplo, em 2024. Agora, é preciso balancear, porque teve a situação do tetracampeonato liderado pelo Anselmo Ramon, um ídolo do CRB e que foi personagem central, principal, que fez a diferença ao longo desses 4 títulos. E a base do ano passado vai ajudar demais, mas o CRB ele chega também um pouquinho no limite. A gente fala, por exemplo, que não tem opção de zaga, ainda não contratou, por exemplo, atletas para serem sombras ali de Fábio Alemão, de Henry, a lateral esquerda ainda é um ponto que precisa de reforço. O CRB perdeu jogadores titulares importantes de uma temporada para outra, aqui a gente fala do Matheus Ribeiro, do Igor Meritão, do próprio GG. Então o que a gente viu até o momento é uma situação de praticamente reposição ali das suas peças principais. Agora, para o alagoano, eu não vejo isso com tanto problema assim, porque a gente está falando de continuidade de trabalho, diferentemente do que foi de 2024 para 2025. Então, acho que essa manutenção de comissão técnica, de boa parte do elenco, ainda que algumas peças tenham sido negociadas, né, tenham deixado o clube, ainda assim vejo o CRB muito favorito, principalmente pelo fato de poder ir ao mercado em momentos de reposição e trazer a exemplo de um Pedro Castro, bicampeão de Série B. Rapaz, a gente viu uma sequência agora da direção até demorando para anunciar esses jogadores, fechar esse grupo de uma vez, PV. E aí você tocou em alguns pontos que eu gostaria que você reforçasse agora em relação a essa montagem de elenco para 2026. Existe uma carência desse grupo? Hoje, na sua opinião, você citou que nós temos 2 remanescentes na zaga, Fábio Alemão, Henry e os garotos da base, mas qual é a principal carência que você observa desse CRB iniciando a temporada, se é que existe uma, PV? Olha, de setor a zaga, a gente tá falando de apenas 2 jogadores mantidos de uma temporada para outra. É importante você dar oportunidade à base? Mas naturalmente a gente vê uma ou no máximo 2 posições extras. Quase sempre tem um terceiro reserva contratado, um cara já mais experiente, sem querer desmerecer nenhum menino de base, muito pelo contrário. A gente sabe que até pelo campeonato estadual ter essa oportunidade de equilibrar os elencos em relação aos times de menor capacidade financeira, isso fica mais cômodo para o CRB, mas hoje vejo com preocupação iniciar o ano apenas com 2 jogadores tidos como titulares para esse setor. Já falei aqui da lateral esquerda, o Léo Campos continua, mas é um setor em que o CRB vem tendo dificuldade desde a saída do Guilherme Romão. A saída do Matheus Ribeiro também deixou o torcedor chateado, porque foi um cara que vinha de ótimas temporadas, jogando tanto do lado direito quanto da esquerda. Boa notícia é o retorno do Hereda, por exemplo. E o ataque, aí é algo que a gente já reclama há um tempo. O CRB teve uma grande temporada do Thiaguinho. Apostou no Dadá Belmonte, apostou também no Mikael. Foram jogadores que até fizeram alguns gols, tiveram algumas partidas interessantes, mas pelo menos no meu entendimento, que a gente sempre debateu na Rádio Pajuçara FM, no Pajuçara Futebol Clube, são jogadores que não são unanimidades. Por exemplo, o CRB perdeu o Anselmo Ramon. E o Ari Barros falou em entrevista pra gente. O CRB não estava preparado para isso. E quem veio não conseguiu ter aquela solidez de um peso para ser titular absoluto, sem contestação. Chega o Guilherme Pato agora com ótimos números pelas outras equipes, vindo de grande temporada pelo Figueirense, mas veio numa lesão complicada. Mas não deixa de ser uma boa aposta, tanto ele quanto o Thiaguinho. Agora, outros nomes, e aqui a gente cita Podker, Dadá, Mikael, enfim, são jogadores que fazem parte do elenco do CRB, mas que precisam mostrar muito mais futebol para conquistar o torcedor. Beleza, PV, deu pra ter uma síntese desse momento do CRB. Você não sai daí não, viu? Fica aí no estúdio com a gente, porque você volta ainda hoje no Arena PFC.
Muito bem, no ar-condicionado, né? Coisa linda. Valeu, PV. Daqui a pouquinho voltando com mais participação, comentários que você só encontra aqui. A opinião inteligente para contextualizar esse momento dos clubes alagoanos. Já já nós vamos trazer informações também do CSA no programa de hoje, do Asa, que vem de 4 finais seguidas e está nessa expectativa também para mais uma temporada. E vamos trazer outras informações ao longo do Arena. Quero deixar um abraço especial a você, torcedor de Alagoas, que está aqui neste sábado, o 1º de 2026, ligado na TV Pajuçara, na estreia do Arena PFC, que está prometendo muitas emoções. E é claro, a casa do campeonato alagoano é aqui, você sabe bem. Assim como foi em 2025, seguiremos com as transmissões dos jogos aos sábados. E aqui, direto do Rei Pelé, com o Arena PFC, você vai ter todas as informações. Olha, teve jogo hoje do CSA, mas foi da garotada, viu? Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Azulão quase arrancou uma vitória no último minuto. Uma cobrança de falta do Gui que bateu no travessão, mas empatou em 0-0 com o América de São Paulo, o jogo que aconteceu lá em São José do Rio Preto. E agora o CSA vai enfrentar o Bahia na próxima terça-feira, dia 6, às 11 horas da manhã. Boa sorte para a garotada do Azulão, que também está nessa jornada. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é a maior vitrine do futebol brasileiro. Então, os jogadores de categorias de base vão com tudo para mostrar o seu talento e, quem sabe, ganhar um contrato profissional com o clube que estão, ganhar uma oportunidade fora também, em outro clube, até mesmo fora do país. É legal demais acompanhar a Copinha. O CSA está já fez a sua estreia e segue agora a sua jornada. Foi muito pouco, essa cobrança de falta podia ter entrado, hein? Bateu no travessão, mas o CSA ainda tem outras jornadas pela frente. Boa sorte à meninada do Azulão. Agora, 14h31, a gente vai fazer o seguinte: antes de mais informações, vamos ter a primeira sequência do intervalo comercial, mas na volta, informações do Asa, do CSA. Tem mais um convidado especial aqui hoje, viu? Então, não sai daí, voltamos já. Já estamos de volta com o Arena PFC nesta tarde de sábado, 1º de 2026, dia 3 de janeiro, direto do Hall da Fama do estádio Rei Pelé. A partir de agora é assim, viu, torcedor? Você nos acompanha aqui, direto do maior palco esportivo de Alagoas. Vai ser assim também no próximo sábado, com a transmissão do jogo já do Campeonato Estadual, a partir das 2 horas da tarde. Vamos acompanhar tudo de CRB e CSE e ficaremos até as 3h15. Antes do pré-jogo. Então, diferente do ano passado, agora nós temos uma cobertura ainda maior e promete demais. Sempre contando com a sua participação. Você que está me acompanhando agora na TV Pajuçara, fique à vontade para mandar a sua mensagem pelo Pajuzap 35120931. Deixa eu fazer um pedido hoje. Tem uma história bacana, você com a sua família, com o seu clube do coração, que você quer compartilhar com a gente? Grava um vídeo, manda pra gente de até 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, para você também participar e fazer parte do Arena PFC. Você pode mandar sempre para o nosso Pajuzap, interagir, que a sua participação ela é fundamental. Vai nas redes sociais da TV Pajuçara também, manda sua mensagem, acompanhe e participe. O torcedor é peça fundamental. Sem a torcida, meu amigo, nada disso faria sentido no futebol, né? E isso não é diferente no Campeonato Alagoano. Inclusive, se tem um torcedor que está ansioso também para 2026, é o do Asa. Por quê? São 4 anos batendo na trave, né? Chegando às decisões, mas ficando com o vice-campeonato. No ano passado fez uma excelente campanha no estadual, teve também uma das melhores campanhas da Série B, na Série D, mas foi eliminado no mata-mata, infelizmente não conseguiu o acesso para a Série C. Manteve uma base de 2025 para 2026 e está com muito gás, já trabalhando desde o início de dezembro. A Juniele Rocha foi até Arapiraca para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, novo comandante e o que tem de novo e expectativa no ambiente do Fantasma. Vamos conferir? Chega mais, Juniele.
O Asa começa a temporada de 2026 tentando superar os traumas do passado. Os 4 vice-campeonatos contra o CRB no Alagoano e o quase acesso para a Série C. A primeira mudança foi no comando técnico. Sai Raniel Ribeiro, entra Dico Uley. Outra novidade é o meio-campista Vini Locatelli. O jogador tem 27 anos e vai vestir pela primeira vez a camisa de um time alagoano. Estou muito feliz com a oportunidade, né, de estar, como você falou, em Alagoas. O projeto que o Asa vem construindo é muito grande. Eu acho que tem tudo para, em 2, 3, 4 anos, se consolidar entre os maiores de Alagoas, né, que já é. E estou muito feliz. Espero ajudar o Asa, espero, junto com meus companheiros, fazer um grande trabalho e colocar o Asa onde merece estar. E eu venho aqui para o Asa pelo projeto também para colocar o clube na Série C, né? Acho que um clube como o Asa, a torcida que tem, precisa sair da Série D logo e, se Deus quiser, vai dar certo esse ano. A pré-temporada do Alvinegro começou no dia 24 de novembro. Aqui no CT Noel Alves, o Asa intensifica os trabalhos e também realiza amistosos e jogos-treino. Tudo isso com um objetivo muito claro: chegar forte para as 5 competições que vai disputar em 2026. O projeto é a equipe começar bem, por isso que fizemos vários amistosos, estamos fazendo vários amistosos para dar ritmo a todos os jogadores, para que eles cheguem no nível técnico, tático e físico muito bem, já na primeira rodada da competição, porque nós sabemos que é importante demais começar muito bem essa competição. E é um grupo muito bom, a gente fez as nossas avaliações, são atletas que a grande maioria se cuidaram em casa, nas férias, então a gente não teve tanto problema, claro, uma coisa ou outra mais pontual, mas que a gente também já traçou os planos e eles estão evoluindo, a gente tá nesse processo aí e eu tenho certeza que daqui para o dia 10 a gente vai começar a nossa caminhada no estadual para fazer um grande ano. Agora é tudo ou nada. Experiente e centrado, o técnico Dico Uley mostrou confiança para o ano que começa. Nós estamos muito esperançosos que esse vai ser o ano do Asa, 2026. Vamos brigar forte mais uma vez pelo título, se Deus quiser, conquistando esse ano. E uma frase que eu falo bastante aqui: o Asa não pode continuar na Série D. E se Deus quiser, com o trabalho amadurecendo cada vez mais, nós acreditamos que esse ano 2026 vamos conquistar o título, vamos chegar forte nas competições também como a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, se Deus quiser, esse tão sonhado acesso. Tá aí expectativa grande também no ambiente do Fantasma. E quem esteve lá em Arapiraca, agora está aqui comigo no estádio Rei Pelé. Vamos apresentar oficialmente aqui Juniele Rocha, fazendo parte do time do Arena PFC também. Juniele, obrigado pela presença, por estar fazendo parte agora dessa nova temporada, porque 2026 já chega com tudo no nosso futebol, né? Boa tarde. Boa tarde, Prota, boa tarde para quem está acompanhando em casa. Agora realmente fazendo parte do Arena PFC, bem ansiosa, já tive a oportunidade de, como estão acompanhando, fazer alguns VTs, conversar com algumas pessoas que estão envolvidas nos clubes e estarão também participando desse campeonato alagoano de 2026, que está muito próximo de começar, apenas uma semana, então a expectativa não poderia ser melhor. Já tem tudo para ser diferente do que foi 2025, a gente comentou muito sobre isso, porque o campeonato já começa diferente, tem rebaixamento esse ano, isso já traz, digamos que um tempero diferente. Ano passado estava todo mundo muito relaxado, ninguém ia ser rebaixado, nenhum time ia ser rebaixado, então era muito mais tranquilo para poder passar esse período. Esse ano é diferente, já tem o rebaixamento, então desde a primeira rodada já tem tudo para ser uma competitividade maior, porque nós temos um campeonato alagoano que ele é muito curto. Então se você faz ali 1, 2 rodadas com resultado negativo, isso já pode realmente ser uma tendência para ser o time a ser rebaixado. Então, desde a primeira rodada, muita competitividade, é isso que eu, pelo menos, espero. E acredito que é o que vai acontecer, uma primeira rodada já muito competitiva. E os times, a gente já vem acompanhando, trabalhando, a grande maioria, desde o final de novembro. Nós estamos aí já há uma semana do campeonato. O último time que começou, de fato, esses trabalhos foi o CRB, mas a gente entende, é um tipo de calendário que é diferente, o único representante na Série B do Campeonato Brasileiro, mas os demais já trabalhando bastante e realmente uma tendência de ser um campeonato muito mais competitivo, mais forte do que foi 2025. Claro, tendência de ser muito melhor e a
Lá sempre acompanhando tudo, todos os bastidores, trazendo informações aqui também no nosso Arena PFC. Eu acho que a Federação Alagoana de Futebol encontrou o melhor formato para o futebol de Alagoas aqui, para o campeonato alagoano. Também estou nessa expectativa a mesma expectativa que você, Juni. Inclusive, o Asa vai ter, a gente estava falando um pouquinho do Alvinegro, um amistoso hoje. Antes dessa estreia oficial, vai jogar contra o Guarani de Porto da Folha. O jogo vai ser lá no estádio Fumeirão, que é o Coraci da Mata Fonseca, às 5 horas da tarde, e o torcedor vai poder ver. Inclusive é interessante que o torcedor vai poder acompanhar um pouco mais desse elenco que foi montado para 2026. A gente está fazendo essa cobertura especial apresentando um pouco dos times, Juni, e o Júlio César Oliveira, o nosso querido Minha Joia, foi às ruas para saber a expectativa do torcedor do CSA. Como está o momento do torcedor azulino? Porque, olha, temporada 2025 não foi boa. Minha Joia, conta tudo pra gente. Azulino, rapaz. Alô, tudo bem? Esse resumo do ano do CSA aqui pra você observar. O que é que você faz com isso, minha joia? Meus amigos, eu sinceramente eu vou jogar no lixo, viu? O ano de 2025 do CSA começou decepcionando os torcedores, mas depois até parecia que seria um ano produtivo, se classificando para a Copa do Brasil, oitavas de final, quase chegou à final da Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro Série C o time até estava bem, só que no finalzinho de agosto tudo desandou e foi o baque. O CSA caiu para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Faltou um bom lateral de ponta, faltou um bom zagueiro, o goleiro muito aquém. Eu acho, meus amigos, que o CSA dessa vez, ele tem que trabalhar bem, para poder ele não ir para a Série F, viu? Ou para a Série G, lá no final do alfabeto. Dá para salvar alguma coisa desse ano de 2025? Esse ano foi complicado para o CSA porque teve essa queda para a Série D. A torcida não esperava uma campanha melancólica dessa, porque o time estava muito bem no início do campeonato e de repente o time deu uma desarrumada no elenco que terminou culminando com a queda para a Série D, para a 4ª divisão do campeonato. É lógico que a torcida do CSA quer esquecer o ano de 2025, que foi ruim. Mas, sinceramente, como esquecer algo que marcou tanto? Isso só o torcedor azulino pode explicar pra gente. Na verdade que não tem como a gente esquecer um ano tão ruim, né? O que a gente pode fazer é tentar absorver o que é que aconteceu de errado e tentar entender como a gente pode melhorar para poder no ano que vem a gente voltar a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Uma coisa é certa, a torcida azulina está na expectativa por um 2026 bem melhor. A obrigação, sem dúvida nenhuma, é brigar pelo acesso para a gente poder voltar a ter um calendário consistente na próxima temporada, brigar de novo para jogar uma Copa do Nordeste, conseguir, claro, classificação na Copa do Brasil, porque esse ano a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste também foram importantes para o CSA terminar o ano com o caixa garantido, né? Mas esse ano a gente precisa voltar a brigar para disputar, para poder ter também o orçamento bem definido e poder continuar brigando, né? Olha, eu espero melhora, né? Eu espero que em 2026 essa diretoria chegue junto e que necessário seja, entendeu? Prestar atenção nas contratações. Se você fosse diretor, minha joia, o que é que você faria nesse time do CSA? Rapaz, aproveitaria mais a base do CSA, que 92, 93 e 94 o CSA sempre utilizou a base como fonte, né? Lucrativa para o clube, que revelou Catanha Lino, o Flávio, jogadores que se destacaram na base do CSA e se profissionalizaram e jogaram no clube e foram campeões, né?
e depois saíram, foram jogar em outro clube e depois retornaram para o CSA. E agora a diretoria vai ter que se desdobrar, a diretoria vai ter que correr atrás, fazer mais com menos, como gosto de dizer, né? E assim, a expectativa, ela hoje na torcida ela é um clima bastante negativo, mas que como torcedor a gente não pode largar de mão, né? Tem que continuar torcendo e continuar acreditando. Quem é a esperança do CSA para esse ano de 2026? Conhece alguém? Jesus Cristo, por favor, ajuda, porque tá difícil o negócio. Então vai assim. Só vai assim, só vai na reza. Cara, para os jogadores, para a diretoria, para a comissão técnica, eu quero pedir entrega, doação, para que vocês joguem tudo dentro de campo, para que vocês façam todo o possível para que o time do CSA possa voltar a disputar títulos, taças, voltar a brigar por grandes coisas aí no cenário nacional, cenário alagoano também, que a gente está há muito tempo também precisando disso e a gente precisa voltar a ser assertivo, tanto no futebol alagoano quanto no futebol nacional. É isso que o torcedor do CSA está querendo mesmo, uma mudança de ares que seja um 2026 melhor, inclusive competitivo no campeonato alagoano. O CSA entra em campo hoje também em mais um amistoso, ele vem de derrota no último amistoso que disputou e hoje enfrenta o Confiança, 3h30. Inclusive para o torcedor já ter uma base, saiu a escalação agora do CSA. Vai a campo com o goleiro Wellerson, o Rian Santana na direita, Marlon e Ryan na zaga, o Kaique na esquerda, no meio-campo Kailan, Igor Guilherme e Dudu, e no ataque Ronaldo Mendes, Matheus Souza e Ciel. É o time do técnico Itamar Schulli. Sobre esse amistoso de hoje, que é contra um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Dudu Figueiredo comentou a preparação da equipe e a expectativa para mais um jogo preparatório nessa pré-temporada. Vamos ouvir. Se trata de uma grande equipe, como todas, né, que nós respeitamos nesses testes que nós tivemos. A gente sabe das dificuldades que nós temos, né, nesse início de trabalho. Eu acho que não só nós, como todas as equipes, né, questão de entrosamento, questão de ritmo de jogo, acho que isso conta muito, né, mas no nosso dia a dia nós temos procurado fazer o nosso melhor, da melhor forma, né, entender o mais rápido que é de planos de todos os aspectos de jogo, de como o Itamar pensa também. Tenho certeza que nós estamos se adaptando ao máximo para que nós venhamos estar no nosso 100%. Temos uma ideia, né, que está aí já e nós temos que trabalhar cada dia mais para estar no nosso melhor e esse teste com certeza vai ser um grande teste. O Azulão agora também sob novo comando. Robson Rodas é o presidente para essa temporada depois de muita polêmica no final de 2025. E agora ele está querendo também ter o objetivo de paz no ambiente interno e externo para seguir assim e conquistar os objetivos do clube. Quem traz os detalhes para a gente é Juniele Rocha. Num passado recente, o Azulão viveu momentos de glória. O maior campeão do estado tinha tudo para atingir um patamar novo para o clube. Mas, na mesma velocidade da ascensão, veio a queda. Acabou. E a pior notícia para a torcida do CSA. O CSA está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai voltar a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a pior divisão de todas elas. Desde 2021, o CSA vive a crise dos presidentes que não finalizam o mandato. Foi assim com o Omar Coelho, que renunciou após a queda do time para a Série C em 2022. Rafael Tenório também renunciou ainda no começo de 2024 e Miriam Monte deixou o cargo após pedido de afastamento do Conselho Deliberativo, depois do clube ser rebaixado para a Série D com menos de 1% de chance. Robson Rodas é o nome da vez. Ele assumiu a presidência executiva do clube após meses de confusão. Hoje, o primeiro objetivo dele é muito simples. Na realidade, eu pretendo terminar o mandato, né? Primeira coisa. Esse histórico do CSA de não se terminar o mandato é complicado. Eu pretendo terminar o mandato de 2027, que é o mandato que originariamente era da presidente Miriam. Espero que o movimento externo não atrapalhe a minha gestão e o movimento interno. Eu vou tentar realmente segurar
o máximo que possível para terminar o meu mandato. Para isso, o CSA precisa ter mais do que vitórias dentro de campo. Organizar, ordenar, pacificar, mostrar à sociedade alagoana e o azulino que com união e força o time vai sair desse marasmo. Eu estou numa missão. O alagoano, a nação azulina, Alagoas, vocês da imprensa sabem que eu não estava mais querendo estar em nenhuma posição de comando no Centro Esportivo Alagoano. Para o comentarista Paulo Vitor Malta, o histórico dos últimos anos faz com que o momento da equipe azulina gere desconfiança. A gente sabe que é um grande azulino, que é uma figura extremamente competente, mas ao longo desse segundo semestre, né, que foi caótico no CSA, ainda em dezembro a gente vê intrigas, a gente vê racha de conselheiros, de direção executiva, de pessoas que não fazem mais parte do CSA, então não há um consenso. E por que eu contextualizei assim? Porque quando não houve esse consenso, isso terminou interferindo diretamente no campo. Ao pacificar o clube, o presidente Robson Rodas espera começar 2026 de forma positiva e começar diferente do passado. Chegar à final do Alagoano é o primeiro passo, não apenas para quebrar o ciclo dos últimos anos, mas também para aumentar a expectativa do torcedor azulino. Esse ano, 2026, a minha pretensão também é a mesma. O meu objetivo é ser campeão alagoano. Claro, eu sou torcedor e quero ser campeão alagoano. Eu vou viver de Copa A, de Copa B, porque vai me dar 2, 3 milhões. Eu quero ser campeão alagoano. A nação azulina quer ser campeão alagoano. Eu não quero saber de Copa A, de Copa B. Vai ter uma cota da CBF, isso aí é um plus, isso aí é algo mais. O que eu quero como presidente, deixar inclusive marcado, é ser campeão alagoano. Ou ir para a final para ter calendário. Esse é o objetivo. Não é só meu, é da nação azulina. Jogar com a camisa do CSA não é fácil, porque exige um resultado imediato. Não tem margem para erro. Tanto é que nos últimos anos nem na final chegou. Então é um momento em que a gente espera que, mesmo diante de tanta pressão, o pessoal consiga se organizar e essa reformulação dê certo. Torcedor desde criança, Rodas assume a responsabilidade de comandar o CSA e espera contar com o apoio da torcida azulina. Sou um homem de quebrar paradigmas. Paradigmas são feitos para serem quebrados, inclusive no futebol. E o paradigma é que faz você dormir e relaxar. Eu não vou perder meu sono, até porque eu não vou dormir com problema. É diferente. Eu quero resolver os problemas do CSA com a equipe. Eu não vou deixar o futebol do CSA solto. Se Deus quiser, a gente volta para ser. Meu objetivo é campeonato alagoano. Eu quero começar o campeonato alagoano firme, forte, unido, com força. E o Campeonato Alagoano do CSA começa também na próxima semana, no domingo, aqui no Rei Pelé, contra o Coruripe. Deixa eu chamar mais uma vez o PV para participar aqui do nosso Arena PFC, trazendo um pouco desse ambiente azulino. Porque, PV, hoje já vai acontecer mais um amistoso, essas derrotas em jogos treino, amistoso, também geram um pouco de desconfiança. É natural para o torcedor do CSA, encontrando um time novo. Como é que lida com isso? Chegando no Campeonato Alagoano e começando com vitórias, é o que pode trazer paz para esse ambiente? O resultado principalmente, né, Bruno? O grande problema do CSA, que a gente acompanhou nesse VT muito bem detalhado, é que quando as coisas não vão bem no extracampo, por isso que eu falei a pressão do clube, isso termina interferindo diretamente nos resultados. E o CSA conseguiu a façanha de cair para a Série D com 1% ou menos de risco, quer dizer, era uma combinação de resultados absurda. E aconteceu. Então, perdeu-se um tempo precioso, valioso, lá do final de agosto até o início de dezembro. Essa situação de pacificação citada pelo presidente Robson Rodas só acontece a partir praticamente do dia 10 de dezembro para cá. E é só nessas últimas semanas que a gente vai observando essas figuras ilustres, esses torcedores renomados, conselheiros, ex-presidentes do CSA, afinarem o discurso, que sabemos é muito complicado fazer futebol sem dinheiro. O Robson Rodas está muito correto em focar no campeonato alagoano como o principal objetivo
desse primeiro trimestre. Não adianta pensar em cotas de Copa do Brasil, em cotas de Copa do Nordeste, se um time como o CSA há 4 anos não consegue chegar sequer a uma final de campeonato alagoano. Vai ser muito difícil. Eu ainda vejo um grande ponto de interrogação no futebol do CSA, porque começa tudo do zero. E não foi o Rodas lá atrás que tocou todo o projeto. A gente lembra que o Conselho Deliberativo praticamente travou o clube por um mês. Demorou demais a caminhar. Então a montagem que aconteceu não foi com participação ativa do que a gente vê hoje como realidade do CSA. Resultado de pré-temporada é resultado de pré-temporada. O torcedor vê com desconfiança, porque termina perdendo para o Maguari, termina perdendo para o Lagarto, enfim, mas quer saber mesmo é da estreia. Se na estreia o time do Itamar Schulli tiver ajustado, tiver redondinho, com o Ciel no comando de ataque, o Ronaldo Mendes se adaptando melhor ao meio campo, com o Dudu, o Ellerson com a sua experiência no gol, enfim, a gente sabe que da arquibancada não vai faltar apoio. Mas, como a Juniele muito bem pontuou, o campeonato alagoano é de tiro curtíssimo. E, diferentemente de outras equipes que mantiveram a base, o CSA está juntando todo mundo para iniciar um projeto do zero. PV, e tem uma esperança que você colocou agora, que é o Ciel, talvez o jogador que todo mundo vai observar nesse time, né? Artilheiro experiente, que agora tem essa missão também de buscar o estadual e mais à frente a Série C junto ao time azulino. Ele é o jogador assim que se destaca mais desse elenco hoje? De nome, de experiência e de regularidade. É um jogador na casa dos 43 anos, 44 anos, que ainda fez gols quando chegou ao CSA nessa reta final de Série C. Uma pena que não foram validados. O que a gente espera é que agora, com a pré-temporada bem feita, ele consiga já de início comandar. Para o alagoano, penso que seja um perfil de liderança que pode muito bem conduzir o CSA a bons resultados. Legal, PV, muito obrigado pela sua participação no Arena PFC de hoje, aqui direto do estúdio da TV Pajuçara. Seguimos daqui, direto do estádio Rei Pelé, já na reta final do nosso primeiro Arena de 2026. Lembrando que nas próximas edições também estaremos com matérias especiais dos clubes do interior, do CSE, do Penedense, do Coruripe, do Murici, que é o antigo Guarani alagoano, que agora vem como Murici, não é o tradicional que a gente já conhece aqui do nosso estado, é um novo Murici que chega para esse campeonato, o Cruzeiro também, enfim, todos os clubes que fazem parte do campeonato estadual, que começa no próximo sábado. Lembrando para você que vai funcionar assim, direto do Rei Pelé, no próximo sábado, dia 10, vai ser a abertura do campeonato alagoano com a partida entre CRB e CSE. Nós estaremos aqui com o Arena a partir das 2 da tarde, mostrando bastidores, tudo que estiver acontecendo, chegada do torcedor, matérias especiais das equipes que vão entrar em campo, todo o detalhamento da rodada. Então, para você ficar ciente de tudo que está acontecendo aqui no Rei Pelé e, é claro, também no Alagoano, bastidores e muito mais, e a sua participação. A partir de agora, vai ser assim no Campeonato Alagoano, que mantém o formato do ano anterior. 8 times na fase de grupos, todos se enfrentam na primeira fase, que são 7 rodadas. Os 4 primeiros avançam para as semifinais e aí vão ser jogos de ida e volta, e depois teremos as decisões, também em jogos de ida e volta. Então, seguindo esse formato de tiro curto, o campeonato começa no dia 10 e segue até o dia 7 de março. Já estamos agora no encerramento do Arena PFC. Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou com a gente na TV Pajuçara neste primeiro sábado de 2026. Anota na agenda, Arena PFC, todo sábado às 2 da tarde. A partir da semana que vem, com a estreia do Campeonato Alagoano. Vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau! Boa tarde!